Livro de Lucas, capítulo 7, verso 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus. Enviou-lhe algumas autoridades dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram. E olha, chegar perto de Jesus, calculo, né? Cheio de gente, né? Ele falando, ele ensinando. Para chegar perto tinha que ser desse jeito, instância, tinha que insistir, tinha que perseverar. E eles chegaram ali e suplicaram dizendo: ele é digno de que lhe faça isso. Jesus, ele merece, sabe, Jesus? Ele não é, Jesus, ele não é uma pessoa que debocha do que você faz, que fica aí zombando da gente. Mas aí ele explica: porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Vamos parar aqui na sessão 1. Jesus havia entrado em Cafarnaum. Jesus morava em Nazaré, né? E depois ele mudou para Cafarnaum. E a palavra nos diz ali, ele entrando em Cafarnaum. E você vai ver o ministério de Jesus, os acontecimentos em Cafarnaum foram muitos. Não era uma cidade qualquer, era uma cidade próxima a Nazaré, mas era uma cidade que tinha grandes empreendedores, era uma cidade que tinha pessoas que estavam produzindo, pessoas que estavam prosperando, uma cidade com um poder maior administrativo, era uma cidade onde Jesus teria condições maiores de mais rapidamente enviar a sua palavra, pessoas para trabalharem, como a Fonte da Vida faz. A missão que a Fonte da Vida exerce, a Fonte da Vida é uma igreja amplamente missionária, mas ela não pega um pastor ou um líder e fala: vai para tal lugar e Deus vai te cuidar. Não é assim que a Fonte faz. A Fonte faz o que está lá em Mateus. Ali é chegado, pregado, ensinado, a igreja é colocada ali. A igreja é missão. E Jesus, você pode ver, ele fazia assim, os apóstolos faziam assim. Jesus estava ali, fazendo aquilo que o Pai lhe havia dito para fazer. E ele estava em um momento de entrada, onde anciãos, pessoas que estavam ali também nas sinagogas, haviam sido enviadas por um homem que tinha um servo, alguém que estava na sua casa. Quem teme a Deus sabe quem está na sua casa não é só um trabalhador. Quem teme a Deus sabe que quem trabalha na sua casa, Deus colocou ali para que você seja um instrumento de bênção para aquela vida, para que você seja um instrumento ali de conhecê-lo. Quem recebe diz amém. Ninguém entra na sua casa por coincidência, e nem você deixa entrar de qualquer maneira. Então aquele servo ali, ele estava enfermo, mas não estava só enfermo, ele estava em uma enfermidade que conhecidamente, porque aqui diz, estava levando à morte. E aqueles anciãos chegaram ao Senhor e contaram uma história de fé daquele homem. Sim, uma história. A sua fé tem história. A sua fé tem história. A sua fé tem história. Eu tenho certeza que tem. Quantas vezes a gente encontra pessoas e fala: olha, eu conheço alguém da sua igreja. Sim, me convidou. Olha a sua história fazendo aí, né? Olha, não, eu fui porque aquela pessoa me trouxe. Eu fui porque a outra me trouxe. Olha, a sua história é uma história de fé. E aquele homem ali, então, ele tinha uma história de fé. E essa é a chave.
Quando aqueles anciãos chegaram, falaram: Jesus, olha, ele não é inimigo do nosso povo. Jesus, ele não é como aqueles que perseguem o nosso povo. Jesus, pelo contrário, Jesus, ele pega aquilo que é dele e constrói lugares, templos, para que nós possamos adorar ao Pai, para que nós possamos servir ao Pai. Jesus, essa é a história de fé desse que está te pedindo agora. E nós temos uma história. Não pense que aquilo que você faz para o Senhor é esquecido. Não pense que aquilo que você fez para o Senhor foi esquecido. Não, para que a gente seja... né, gente? Já passamos desse momento, amém? Já passamos, conhecemos o Senhor da glória. Sabemos que o mais importante é estar com Ele, é conhecê-lo, é servi-lo. Mas sabemos que Ele não se esquece. Sabemos que outros veem. Sabemos que edificamos a fé de outros. Por que esses homens correram? Porque eles sabiam que aquilo era importantíssimo. Eles viram pessoas entrar nas sinagogas, ouvindo. Quantas vezes Jesus entrava e pregava? Quantas vezes? A palavra diz assim. Aliás, a palavra diz que ele ia todos os dias, né, no templo. Então, aqueles homens relataram uma história. E hoje, a sua fé está fazendo uma história. E hoje a sua fé está ecoando na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida dos seus vizinhos. Não pense que ela se cala, porque a sua fé veio do que a palavra liberou, e a sua fé está fazendo história. Bom, mas aí então, essa história de fé daquele homem, seção 2, vamos lá, 6 verso. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra. E o meu rapaz será curado. Olha, se o meu senhor Naamã for lá com o profeta, lá na casa, lá onde Deus trabalha, ele vai ser curado. Aquela menina, aquela palavra que talvez muitos zombaram e riram, mas aquela senhora que estava convivendo, que estava vendo a fé daquela menina como história, mas aquele senhor que conviveu com aquela menina, porque ela estava dentro da casa, ouviu aquela palavra e foi segundo aquela palavra, porque a palavra de Deus não tem idade. A palavra de Deus tem autoridade. Autoridade. A palavra diz em um dos evangelhos que as pessoas vinham ouvir Jesus, porque ele falava como quem tem autoridade. A palavra de Deus tem autoridade. Isso quer dizer que ela pode mandar. E as coisas mudam de lugar, e as coisas tornam-se diferentes, e as coisas são chamadas à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus tem autoridade, e Ele disse: se você mandar uma palavra, me basta. Me basta. Sabe o que a gente precisa nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas e também nas nossas alegrias? De ouvir uma palavra que vem de Deus e recebê-la como autoridade da palavra de Deus. E a gente diz: Senhor, manda essa palavra, porque ela me basta. Eu não sei das suas
dificuldades, né? E olha, eu acho que a gente nem precisa citar dificuldades, né, gente? Todo mundo tem, né? Mas o que a gente faz naquela hora, e eu tenho me esforçado, e como tem sido bom, para que naquela hora, eu me lembre, eu me posicione. Senhor, Tu tens uma palavra para mim nesse momento. Senhor, Tu tens uma palavra para mim nessa circunstância. Senhor, Tu tens algo para fazer neste lugar. Senhor, Tu tens uma promessa para mudar. Senhor, Tu tens algo aqui que vai acontecer, porque aquilo que o Senhor fala, Pai amado, a palavra é viva e eficaz, e a palavra não vai voltar vazia. Nada que o Senhor disser vai deixar de acontecer, porque aquele que recebe a palavra com fé, vê a palavra substancializar na terra. Por que eu estou parando um pouco aqui, né? Nós não podemos brincar com aquilo que Deus leva a sério. Sabe quantas vezes Deus nos envia palavras, como agora? Todo dia, todo dia, todo dia, o Espírito Santo nos lembra. Ele nos faz lembrar quantas vezes você está diante de um desafio e aquele versículo vem, e a palavra que o pastor falou vem, e a palavra que o apóstolo falou vem, e a palavra que os bispos falaram vem, e naquela hora você diz: será que é para mim? Com certeza, é de vida, é de poder, é de autoridade. Ele já está agindo, e aqui ele disse: Senhor, não é porque eu preciso, Senhor, não é pelo que eu fiz, Senhor, não é pelo que eu não fiz, Senhor, não é pelo meu servo que é tão bom, que eu gosto tanto dele, Senhor, não é por aquilo, ó Deus, que eu acho que eu mereço, Senhor, não é por aquilo que eu não acho que eu mereço, Senhor, é porque esta palavra, eu sei, eu sempre estou na sinagoga, eu sei a história, a profecia, Tu és aquele que foi enviado, não tem como não ver, porque quem medita na palavra, percebe quando Deus libera aquilo que está prometido. Eu sei que Tu és aquele que tem toda a autoridade agora. Eu sei. Então manda. Feche seus olhos, queridos. Talvez você está passando por um problema, um diagnóstico difícil. Você pode pensar: para alguns não é, mas para mim é muito difícil. Talvez você está num tratamento emocional. Talvez você está passando por um momento de relacionamento muito difícil. E você diz: o que eu posso fazer? O que vai acontecer? Pois o Senhor, na sua palavra, Ele diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E a sua palavra diz: nada é impossível para Deus em todas as suas promessas. Nada. E você tem uma promessa de Deus na sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você que está me assistindo, você tem uma promessa de Deus também para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E a palavra diz: crê, tu e tua casa será salva. Crê. Essa palavra tem autoridade. Levanta a sua mão, querido, e diz comigo: eu não sei o que é a sua casa. Talvez a sua casa vai incluir um servo, como está aqui, que você ama, mas que faz parte da sua casa. Então levanta a sua mão e diz: Senhor, eu creio. Essa palavra é para mim. Eu recebo, meu Deus, que chegue na minha casa, que ela se cumpra. E toda a honra, meu Deus, e toda a glória darei a Ti. Amém, amém, amém. Então nessa hora aquele homem disse: olha, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu tenho. Às vezes nós achamos que as pessoas que têm muitas coisas, né, podem ser as mais soberbas. Ih, irmão, olha, se bem adquirido tivesse a ver com soberba, misericórdia, né, gente?
Então os mais simples e humildes seriam aqueles que não têm nada. Mas não é verdade. Soberba e humildade pertence ao coração de quem quer guardar. Mas então, aquele homem que estava com tudo aquilo, falou: Deus, eu sei que nada do que eu tenho, nem meu choro, vai poder mudar essa circunstância. Porque a autoridade não está no que eu sinto, está naquilo que o Senhor fala. Aí então, verso 9: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado aquele servo. Aleluia, aleluia. Mas o que ele disse aqui? Ele ouviu a história da fé daquele homem. Deus escuta a história da sua fé, sabia? Bispo, Jesus sabia já, ele é onisciente. Mas ele escuta. Ele escuta quando você insiste com a sua família. Ele escuta quando você vê e se alegra quando alguém está voltando para a casa do pai, ao invés de ficar: ai meu Deus, aquele filho que ficou. Ele escuta quando o pai fala: olha, essa pessoa estava longe, voltou, e você fala: glória a Deus, bem-vindo você, bem-vinda você. Ele escuta, ele sabe da sua fé, e nessa memória de Deus que é construída, ele continua liberando fé para o seu coração, continua enviando palavras para o seu coração, porque aquilo que Deus tem é bem maior do que aquilo que já alcançamos hoje, porque a fé cresce. Fala comigo: a fé cresce. Fala: a fé aumenta, a fé torna-se maior. Não é porque ela é pequena hoje que ele deixa de agir, mas ela não vai continuar desse tamanho, porque ela vai se manifestar, e a história vai aumentar, e muitos vão crer. E aqui, como está escrito aqui, ele disse: olha, eu achei, Jesus falou, né? Nem lá em Israel, nem por onde eu andei, nem no lugar onde deveria ter, eu vi fé desse tamanho, mas eu achei uma fé que se diferenciou. Eu achei algo aqui. E ele disse: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. E a palavra diz: aqueles voltaram para casa e viram acontecer como Jesus mandou acontecer. Sabe que diferencia às vezes aqui dentro? É que às vezes nós passamos um tempo contemplando as palavras de Jesus, que são lindas, maravilhosas, aquecem o coração, acolhedoras. Às vezes nós olhamos para as palavras de Jesus e dizemos: mas como é bom ouvir, como é bom ver algumas coisas acontecerem. Às vezes nós olhamos para a palavra de Jesus e dizemos: mas é tão bonita essa religião, que religião bonita. Tem tantas religiões bonitas, né? Às vezes nós encontramos pessoas assim, e nós já fomos assim, só pescoço, né? Tem tanta religião bonita, né? Todas levam a Deus. Nossa, mas como isso é maravilhoso, como isso soa bem, esta palavra. E às vezes nós ficamos naquele nível. Mas quando nós levantamos a nossa fé e dizemos: não é só beleza, não é só acolhimento, é poder. É poder. É poder. Quando você entra naquela circunstância, olha para o lado, para o outro, fala: Deus, eu vou fechar o olho. Você pode fechar o olho, mas lá na sua fé, você levanta a palavra, diz: 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido.
Aí quando você chega naquele lugar, você diz, mas eu não tenho ninguém. Aí você declara, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o tema e teme e o livra. Fala, é poder. É poder. Mas quando o seu coração parece que vai ser destruído pela ansiedade, irmãos, não tem quem não tem ansiedade. Você pode até achar que a sua é maior que a do outro, mas não existe um medidor de ansiedade. Quando você enfrentar aquele momento, que diz o livro de Filipenses, né? Quando você enfrentar aquele momento, quando você entrar ali, e você diz, pronto, agora eu não consigo enxergar nem atrás, nem do lado, nem na frente, porque eu estou agitado, agitada, eu estou tremendamente ansioso, eu estou tremendamente ansiosa. Quando você olhar ali, quando você estiver ali, você vai se lembrar de que a palavra diz, e diz que nós devemos apresentar a Deus aquilo que está nos angustiando, que nós devemos apresentar ao Pai com súplicas, com ações de graças, e lembrar também que lá está escrito que perto está o Senhor. O Senhor não nos deixa num redemoinho de ansiedade e vai fazer outras coisas. Perto está o Senhor. E antes disso ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, no Senhor, no Senhor. Eu só tenho alegria no Senhor se eu me alegrar com a palavra do Senhor, se eu me alegrar com a promessa do Senhor, se eu colocar o meu coração disposto diante de uma autoridade da palavra do Senhor. É só assim que eu consigo me alegrar. E a alegria do Senhor é força para atravessar a agitação da ansiedade. Sim, sim. Por que Neemias chamou o povo? Levantou os muros, o povo trabalhou. Foi uma batalha, irmãos. Uma batalha. Era Satanás usando o inimigo, foi uma batalha, mas eles levantaram os muros, e eles foram celebrar aqueles muros, e ele chamou o povo, e ele convocou, e ele disse, vamos celebrar hoje a vitória que temos, vamos alegrar pela vitória que temos hoje. E tinha uns, né? O apóstolo Paulo diz, embora às vezes entristecidos, porque nós temos sim tristezas, ele diz, sempre alegres. E ele chamou ali e disse, vem cá todo mundo, vamos agora fazer uma celebração, né? Vamos fazer uma festa, comer carne, beber algo doce, vamos distribuir para aqueles que não têm preparado para esse momento, aqueles que estão longe disso, vamos fazer. E alguns começaram a ficar, né? Mas, e ele falou, vocês têm que celebrar, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. E a palavra diz que nós podemos nos alegrar na esperança. Esperança de quê? Da palavra, da promessa, de algo que Deus está fazendo e vai fazer, algo maior. Não vimos ainda, não percebemos ainda o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e aqueles que o amam esperam no poder, na autoridade da sua palavra. Olhe, tudo que nós estamos tratando, seja os nossos ajustes, né, físicos que precisamos fazer, os nossos emocionais, precisamos lembrar que o nosso espírito é quem recebe da autoridade que vem de Deus através da palavra. E nessas horas nós temos uma que foi enviada de Deus para nós, de Deus para nós, de Deus para nós, de Deus para nós. A palavra diz que eles voltaram, e quando chegaram, aquele servo já estava curado. Eu acho que se cantasse
Se tivesse, tem uma música, né, que a gente canta, uma só palavra que Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. Eu acho que se tivesse, aquele homem estava lá chorando, tinha ficado em casa, angustiado, mas declarando, uma só palavra que Deus mandar. Ele ainda não conhecia as palavras que Jesus falava, mas ele já conhecia a promessa de Deus de enviar o seu filho. E ele percebeu que era, e ele diz, fala, como Samuel disse, que o teu servo ouve. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus, que você nessa semana, meu querido e minha querida, possa se apegar àquilo que Deus tem falado com você. Que você nessa semana, meu querido e minha querida, possa declarar a autoridade da palavra na sua vida. Que você nessa semana possa, por onde você andar, lembrar-se que Deus te ama. Fala para o seu irmão, fala, Deus te ama. Fala, Ele não te responde pelo que você é. Fala, Ele não te responde pelo que você fez ou não fez. Fala, Ele te responde porque Ele prometeu te responder quando você ora. Ele diz, pede, me darei as nações por herança. Ele diz, pede, você vai receber. Fala, Ele não faz por aquilo que você deixou de fazer um dia, mas Ele faz porque Ele prometeu. E talvez você está aqui hoje dizendo, mas eu não mereço, eu não deveria nem estar aqui. Talvez você está dizendo aqui hoje, olha, mas tudo que eu fiz, eu acho que Deus nem vai se lembrar de mim, pois Deus tem totalmente fidelidade àquilo que Ele prometeu, pois Deus tem totalmente fidelidade àquilo que Ele está agora falando com a casa dEle, e Ele está falando agora com você. Fecha os seus olhos e fala, Deus, eu quero essa palavra para mim. Deixa o Espírito Santo te lembrar aí agora. Fala com Ele, Senhor, é minha, eu recebo. O apóstolo sempre diz, a palavra é para quem recebe, irmão. Pode passar pertinho e você não receber, pega e fala, Deus, é para mim, Deus, eu creio, Deus, eu creio na minha cura, Deus, eu creio que a minha casa não é casa de pessoas, ó Deus, com uma fé, ó Deus, morta, mas a minha casa é uma casa de uma fé avivada, de pessoas fervorosas, Deus, servos do Senhor, pega a palavra, declara, abre a palavra, fala, Senhor, eu creio, Senhor, a semana que vem a minha família vai estar aqui, nos pés do Senhor, sendo avivados, cheios do Espírito Santo, meu Deus.